Aliás, com quem eu tô falando aqui? Quem é o chefe? Eu sou o mais velho. É óbvio. Está rindo do meu irmão? Então ele é o mais velho, você é o mais bruto, mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Você está me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vagabunda. Eu quero saber o que você quer. O que está por trás da comunicação de Thomas Shelby, o grande gangster do momento? Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você é fã de Peaky Blinders. Só que nesse vídeo, além de eu falar um pouquinho sobre a série, algumas curiosidades sobre a atuação em cinema, eu vou te trazer estratégias que estão por trás da comunicação desse grande personagem. Bom, para quem não sabe, Peaky Blinders é uma das séries mais famosas da Netflix, que se passa lá na Inglaterra, uma série britânica de pós-Primeira Guerra Mundial. Ela conta a história de uma família criminosa em ascensão que é liderada pelo próprio Thomas Shelby. E o Thomas Shelby é um ex-soldado extremamente calculista, frio, estratégico e de poucas palavras. Lembrando que Thomas é um assassino, é um criminoso, então ele jamais é uma referência a ser seguida. Nós estamos falando aqui de um personagem, então óbvio que a gente tem aqui uma licença poética, artística, para analisar o Thomas e a sua comunicação. Aqui o foco da análise em si é que a gente entenda o que faz com que o Thomas seja tão respeitado e temido pelos seus familiares, mas também por muitas outras gangues que existem perto dele. O que nos interessa aqui não é o crime e nem o drama da série em si, mas sim quais são os comportamentos que ele aplicam que fazem com que ele crie uma figura forte, entende? Porque você não precisa ser um gangster inglês para conquistar respeito nos ambientes que você frequenta. Mas você precisa entender sobre como o silêncio, a estabilidade e como a sua presença nos ambientes vai se moldar como as pessoas te enxergam. Você vai perceber durante a série que Thomas Shelby não levanta a voz, ele não se desespera, ele não precisa gritar para convencer ninguém. E agora eu vou elencar para você algumas estratégias que eu detectei na comunicação do Thomas, que você sim pode se inspirar para trazer mais firmeza na sua voz, mais credibilidade na sua comunicação e, consequentemente, ser mais respeitado aí nos ambientes que você frequenta. E eu também vou trazer algumas curiosidades sobre o mundo da atuação e do cinema que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aqui comigo. Para você que não me conhece, além de ser mentora de oratória, eu também sou atriz e é por isso que eu me empolgo tanto para falar sobre esse tema, o tema do nosso vídeo de hoje, justamente porque me lembra muito, obviamente, da época em que eu atuava, da época em que eu estudava interpretação para cinema. Então, se você gosta de comunicação, mas também de arte, cinema, interpretação, não deixa de se inscrever aqui no canal, que eu sempre trarei novos vídeos para falar sobre todos esses temas. Hoje eu sou mentora de oratória, sou criadora de um método próprio, o método Performance na Comunicação, que é o único método de comunicação de alta performance para experts reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação do Brasil. Então, se você é uma pessoa que está buscando se comunicar de forma mais estratégica, você pode aproveitar e me seguir lá no Instagram também. Primeira estratégia aqui, muito bem pensada, de Thomas Shelby e, obviamente, de toda a construção do ator aqui, é o mistério. É como se ele não revelasse tudo o que ele pensa. O pensamento dele pode estar em 200 por hora, mas ele não verbaliza o que ele pensa. Isso gera um certo mistério, uma certa desconfiança e, obviamente, intimida as pessoas, porque é praticamente impossível adivinhar o que se passa na cabeça de um cara tão calculista como Thomas Shelby. Ou seja, ele não vai entregar a estratégia, muito menos o jogo por inteiro. Ele vai gerar tensão, ele vai gerar mistério e, óbvio, que ele vai gerar medo. O que a gente pode tirar como aprendizado desse primeiro tópico é que a comunicação assertiva, ela vai falar o suficiente. Ela não vai precisar se explicar demais ou falar demais. Comunicação, o menos é mais muitas vezes. Segunda característica estratégica que eu também percebo na comunicação do Thomas Shelby é que ele sabe sustentar muito bem os momentos de silêncio. Eu até recomendo que você reassista algumas cenas do próprio personagem para você perceber que ele se coloca
fala da tua opinião nos momentos muito específicos, de forma muito breve, assertiva, e volta a ficar em silêncio. São poucas as pessoas que conseguem sustentar o silêncio numa conversa. Principalmente hoje que as pessoas estão mais ansiosas, estão acostumadas a assistir o vídeo no 2x, no 1,5. Então a conversa na vida real, digamos assim, ela já está mais rápida, tende a ser mais rápida. Mas o que a gente traz aqui, analisando a proposta do personagem? Que ele tem, sim, uma postura amedrontadora. E o silêncio, gente, ele acaba sendo uma forma de pressão psicológica de quem o escuta. Porque a pessoa, ela quer saber da informação, mas ele não dá. Então gera, sim, ansiedade e o que comunica no corpo dele, estabilidade. Eu estou no controle, eu vou te dar informação quando eu quiser. Então, é justamente isso que ele faz a série inteira. Outra característica muito presente é justamente quando ele contém as emoções dele. Então, em nenhum momento você vai ver Thomas Shelby desesperado, nervoso, ansioso, com pressa. Muito pelo contrário, ele até é estável demais. E essa estabilidade emocional visível, ela também gera um certo mistério. Existe uma pessoa apontando a arma para a cabeça dele e ele se mantém frio, calculista, não se desespera. Então isso, inclusive, provoca as pessoas que querem desestabilizá-lo, porque é como se elas não conseguissem acessar as emoções dele, porque ele tem o poder das próprias emoções. Então, óbvio que aqui a gente está trazendo uma cena radical, uma arma apontada para sua cabeça. Qualquer pessoa em sã consciência teria suas emoções alteradas, teria medo de morrer, mas o Thomas, ele não vai expressar, ele pode ter o medo de morrer, mas ele não vai expressar esse medo de morrer, porque quem tem o poder das suas emoções é ele mesmo, e isso ele comunica com muita maestria. Uma outra característica, falar mais devagar. Você percebe que o Thomas Shelby, além de falar pouco, ele ainda fala devagar. Ele, se eu pudesse resumir o personagem, um gênero seria suspense. Você não sabe o que esperar. Ele pode sacar uma arma do nada e matar os 5 que estão na frente dele num piscar de olhos. Então ele tá sempre trazendo algo novo. Essa fala mais devagar, ela também é justamente para gerar essa ansiedade em quem está o ouvindo. Então é novamente um jogo de poder, é um jogo psicológico de poder. E isso está nas entrelinhas, veja, não é... Às vezes a gente tem essa grande sensação, a noção de que você precisa gritar, você precisa bater na mesa, derrubar as coisas para comunicar poder e autoridade. E aqui nós vemos um extremo oposto, né? Então ele está justamente comunicando poder sem exageros, muito pelo contrário, sendo discreto, silencioso e um homem de poucas palavras. Então a recomendação é: fale pelo menos uns 20% mais devagar e faça mais pausas enquanto você fala. Além disso, você deve falar num tom mais baixo, porque isso também vai fazer com que as pessoas reduzam o ritmo e, de certa forma, se equiparem ao ritmo que você está propondo. Novamente, isso também é colocar aí o poder diante das pessoas. E eu falei para vocês que eu traria aqui uma curiosidade sobre atuação e cinema, e antes de eu continuar trazendo aqui a minha avaliação sobre a comunicação desse personagem, é importante que vocês saibam, como eu disse, se trata de um personagem. O autor essa obra-prima, chamada Thomas Shelby, é Cillian Murphy. Ele nem mesmo tem Instagram, só para vocês terem uma ideia, como é um ator de fato reservado, é um ator que não se mete em polêmica, você até vê que as publicidades que ele faz são de marcas assim muito próximas a ele. Ele jamais vai fazer uma publicidade de um Facebook da vida. Se não me engano, eu vi ele fazendo a publicidade da caneta Montblanc e ele não fala nada. Ele é um comercial em que ele anda de um lado para outro numa sala, só que ele anda na postura, parece que ele tá andando frio, calculista, e acabou. Se não me engano, ele fala uma frase no final e só. É esse o estilo, digamos assim, do ator. Quando a gente fala de atuação, a gente tem que entender também que as produtoras, dificilmente elas vão buscar pessoas que são muito diferentes daquele papel. Então vamos supor, um ator que está acostumado a fazer aquela comédia pastelão, aqueles personagens engraçados, para interpretar um grande vilão frio, calculista, como Thomas Shelby, é muito complicado você pegar um ator de outro gênero, de outra natureza. Não só por ser difícil para o ator,
mas também porque no inconsciente do público, as pessoas associam, a memória do público tá associando aquele ator a um tipo de personagem, um estilo de personagem. Além disso, os atores, eles tendem a ter uma certa preferência, uma certa facilidade. Então, tem atores que são dramáticos, eles vão fazer drama. Tem atores que são comediantes, eles vão se dar melhor em comédias. Tem atores que, enfim, são mais flexíveis, são pessoas que vão trabalhar mais num gênero de ação, que vão trabalhar como herói. Então a gente tem, digamos que, arquétipos, entre muitas aspas aqui colocando, onde os atores eles vão se especializar, digamos assim, num tempo de atuação diferente. O tempo da comédia é diferente do tema do drama, do suspense e assim por diante. Então aqui é uma grande curiosidade para você saber que um personagem é uma extensão do ator. Óbvio que o Cillian Murphy ele não é um assassino, ele não é um criminoso, porém existe um processo de descoberta desse assassino dentro dele. Por isso que a gente vê um trabalho tão genial entregue por esse ator. Não é tão distante. Ele traz muita coisa dele, trejeitos, o olhar. E a gente vê, de fato, é um ator discreto. Nem Instagram ele tem, gente. E em pleno século XXI, quase 2027, aí, 26, 27, a gente tem um ator que não tem Instagram. Tudo bem, né? Não tem nenhum problema, mas a gente vê, de fato, que faz parte da personalidade dele. Ô Isa, então quer dizer que a Nazaré Tedesco existia dentro da Renata Sorrah? Sim, um ator, ele pesquisa dentro dele o personagem. Não tem, gente, da onde que ele vai tirar a matéria-prima? É dele mesmo. Por isso que ator tem que saber da técnica, né? Porque tudo é técnica, ninguém incorpora nada. Fechando os parênteses, vamos lá, porque agora eu vou trazer uma outra recomendação também aqui que tem a ver com a comunicação e a postura de quem quer transmitir uma autoridade como Thomas Shelby. Se você prestar muito bem atenção durante a série, o Thomas Shelby, ele vai em diversos episódios se encontrar com outros vilões, com outros ladrões, com pessoas que sequestram, com outros gangsters, enfim. Pessoas, às vezes, até mais poderosas e criminosas que ele, mais perigosas também, muitas vezes. Só que ele não muda a tratativa. Ele vai tratar todo mundo igual. Porque é como se a percepção de poder dele se mantivesse. Sabe aquela pessoa que costuma bajular uma outra que é mais poderosa, que tem mais dinheiro, que é mais famosa? O que isso reflete? Que ela se enxerga menor, que ela se enxerga inferior. Agora, quando Thomas Shelby, ele mantém a tratativa, a comunicação, continua falando baixo, continua sendo ele, obviamente sempre respeitando as pessoas, mas tendo de fato esse padrão, ele se coloca numa posição superior, digamos assim. Eu sou tão poderoso quanto você. Por isso, eu não preciso te tratar de forma especial, eu não preciso te bajular. Essa também é uma boa sacada para você que é profissional e quer ser cada vez mais profissional. Eu te dou justamente essa dica para você evitar bajular as pessoas e muitas vezes, vou colocar bem entre aspas aqui que eu quero que vocês me entendam, pagar de fã das pessoas, porque conforme você for crescendo, você vai se encontrar com pessoas que são grandes, que têm muitos seguidores, que têm muito dinheiro, que têm poder de influência, que têm poder político, e essas pessoas, elas não querem ser bajuladas, isso na verdade te coloca num lugar inferior, e elas vão passar a não te levar tão a sério e não te ver como um profissional tão boa quanto elas. Então preste atenção e óbvio que não é que você não vai poder tirar uma foto com alguém que você goste, mas existe a forma e o momento certo também de pedir isso. E aqui está a minha breve análise sobre a comunicação estratégica de Thomas Shelby, um personagem criado por Cillian Murphy e um vilão do momento que está conquistando fãs por todo mundo. E como eu disse, eu sou fã de comunicação, sou fã de cinema, sou fã de estratégias e se você também eu te convido para se inscrever aqui no canal, acompanhar os próximos vídeos. Se você quer aprender ainda mais também sobre como eu conecto técnicas de atuação, seja em cinema ou teatro, e também comunicação e oratória em palestras, você está no canal certo. Porque digamos que esse é um dos temas que eu mais amo comunicar e é os que eu vou trazer aí nos próximos vídeos também. Eu vou deixar de recomendação aqui na sua tela um card de um outro vídeo aqui do canal que eu falo sobre como agir de forma séria e transmitir a autoridade.